Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é demais. É só praticidade, mas já vou avisando que é mais uma sobremesa. Aqui em casa já perceberam que a gente gosta bastante de sobremesa, né? E assim como vocês, porque eu já percebi que vocês também gostam de sobremesas práticas e rápidas, principalmente que tenha poucos ingredientes. E como a nossa receita de hoje, ela tem somente 2 ingredientes, isso mesmo, que é o nosso pudim. Isso mesmo, é um pudim delicioso, gente, que só vai 2 ingredientes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Bora lá pro vídeo? Então, pessoal, vamos começar pela calda, tá? Aqui eu vou deixar a descrição tudo certinho para vocês a medida, tudo certinho, tá? Aqui, ó, eu não tô usando refinado porque eu não tenho aqui em casa refinado, mas dá pra fazer também com cristal, tá? Então o fogo tá apagado, eu tô até com um probleminha nesse daqui, então eu vou acender aqui. E agora eu coloco e deixo, não mexo, só espalho assim pra ficar certinho, fogo baixo e deixo, não vou mexer. E aí, na hora que começar a caramelizar, aí sim eu consigo dar uma mexidinha. E aqui, ó, pessoal, eu acho que já dá pra ver. Tá começando a derreter, tá vendo o açúcar, ó? E eu faço direto assim na forma mesmo. Mas vocês podem fazer aí primeiro, né, na panela, tudo. E aí passar depois pro refratário, igual vocês, com a forma que vocês estão acostumados. Eu faço assim direto mesmo. E aí agora, ó, como eu falei, agora eu dou uma mexidinha, ó, fogo baixo. E aí, claro, né, gente, pegar um paninho aqui pra segurar. E deixar derreter o restante aqui do açúcar. Ó, gente. E aqui, ó, derreteu ele todinho. Vou levantar aqui e mostrar pra vocês, ó. Derreteu todinho, tá uma cor bem bonita. Agora eu vou desligar o fogo. E vamos passar em todo, com muito cuidado, com um paninho e passar pela forma. Vem jogando assim, dando umas voltinhas. Vou tirar essa colher. E vamos passar em toda a forma. E aí agora, vamos passar aqui nessa voltinha também. Vou passar com o pão duro aqui, porque eu acho que vai ficar melhor pra gente passar aqui, ó. No furinho do meio, passa. E tem que ser até que meio rápido, gente, porque senão ele endurece, né, a calda. Ele fica bem bonito o nosso pudim. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, ficou assim, ó, bem caramelizadinha. E agora a gente vai reservar. E agora, vocês vão precisar de 2 caixinhas de leite condensado. E aí, claro, né, gente, na marca que vocês tiverem em casa. Aqui pode ver que eu também não tenho 2 das mesmas marcas, nem nada, mas então eu utilizo assim mesmo. Tem gente que gosta que seja tudo na mesma marca, mas eu
não tenho essa preferência, tá? Nós vamos colocar aqui. Raspar bem esse leite condensado. Aproveitar. E agora, vocês também irão precisar de iogurte natural, gente. É aquele iogurte mesmo sem sabor, tá? Você que tem o costume de fazer em casa o seu iogurte, pode utilizar também, tá? Não vai dar super certo. E aqui também, gente, é iogurte natural, sem o sabor, né? E a marca também que vocês quiserem, não tem necessidade de ser essa daqui. Agora nós vamos colocar aqui também. Vou pegar uma colherzinha. E é 2 potinhos, ó, de 170 gramas, tá? Agora nós vamos bater o nosso pudim. É só isso, gente, que precisa. Vamos lá. E tá pronto, gente. Você vai bater somente para misturar, tá? Agora nós vamos colocar, deixa eu tirar aqui o liquidificador. E agora nós vamos colocar na nossa forma. E aí, tá bom. Esse aqui é o pudim que a mamãe tá fazendo para nossas amigas. É. Agora, gente, é só colocar, ó. Só colocar tudinho. Coloca no meio, né, para ficar bem misturadinho. E agora, eu vou explicar como que vai fazer. Agora, vocês vão colocar em uma travessa, uma forma, tá? Que caiba a forma de pudim de vocês, tá? E o que vai acontecer agora? Vocês vão cobrir, tá? Esse pudim com papel alumínio. Fecha bem assim e o lado brilhante para baixo, né? Para usar, vedar bem assim. Porque às vezes confunde, né, gente? Ainda utilizar o papel alumínio. Então aqui já gravem que é o alumínio, papel brilhante, né? Em contato com o alimento, então sempre para baixo, tá? Agora nós vamos colocar aqui, ó, no meu caso cabe certinho, porque nós vamos levar em banho-maria, tá? Então, e você vai colocar no forno, vou explicar direitinho. Aqui no meu eu já vou ligar. Ligou. E coloca no fogo médio, tá? Na potência aqui de 100, meu aqui é 180, tá? Então eu vou deixar em 180. Ó, tá em 180. E agora eu vou colocar aqui e vou colocar água aqui embaixo. E aí, até para acelerar mais o processo, vocês podem colocar água já bem quente, tá? E aí, vocês vão colocar um pouco de água, tá, gente? Assim, ó. Não é pra cobrir tudo, tá? Então, coloca um pouco de água.
E, gente, agora vocês deixam aqui... Deixa eu ajeitar aqui a minha forma aqui dentro. Então, vocês vão deixar aqui de 30 a 40 minutos, tá? Ah, eu não sei se tá bom. 30 a 40 minutos. Gente, espetou ali como se fosse bolo, tá? Espetou ali, tá mais firminho, pode desligar. Ó, pessoal, esqueci de falar pra vocês, aqui tá faltando 9 minutos só do meu tempo aqui. Então, uma dica pra vocês é, quando começar a borbulhar, vocês começam a contar de 30 a 40 minutos, dependendo do seu forno, tá? E aqui no meu eu vou deixar 30, tá? Mas uma dica é, começou a borbulhar, começa a contar. Passou 30 minutos, pode desligar. Então, pessoal, agora já deu aqui o tempinho aqui que eu gostaria de deixar, né, no meu, que é 30, eu deixei só 30, tá? Daí, eu vou abrir só um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar. Ó, ele fica assim, ó. Mais cremosinho, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Mas com uma consistência já bem mais grossinha, sabe? Ela não fica tão mais líquida, não. Agora eu vou tirar aqui da água, com cuidado. E, pessoal, agora ele vai pra geladeira, tá? Eu vou levar pra geladeira de 4 a 5 horas, tá? Então, eu vou levar pra minha geladeira pra gelar. Aí você vai falar assim, nossa, mas você tirou do forno e já vai levar pra gelar? Não, gente, eu vou deixar aqui ficar ainda um pouquinho morninho, tá? Fora da água quente. E aí eu coloco na geladeira por 4 a 5 horas. Se você for fazer de um dia pro outro, melhor ainda. Porque ele vai ficar mais consistente e tudo mais. Mas, gente, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que fica essa belezura de pudim. Pessoal, voltei aqui com o nosso pudim pronto. Olha, ele já tá pronto, pode ver, ó, que ele já tá até solto, ó. Porque eu coloquei bastante calda, né? E aí ele facilmente, ó, não sei se dá pra ver que ele tá girando, ele já está solto. Se o seu, quando você fizer na sua casa, ele não tiver solto, você passa aqui em volta, nas bordas, uma faca sem serra, tá? Aí você passa, dá uma giradinha, até que ele fica assim girando, bem soltinho. E aí, tá pronto pra desenformar. Vamos lá, que agora eu vou desenformar o meu. E eu vou usar essa travessa aqui, ó, pra colocar o meu. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, vamos ver. Ai, meu Deus! Vamos ver. Olha, o nosso pudim. Tá vendo, gente, que aqui ficou ainda a calda, ó? Tá vendo? Que não caiu todo? Então, agora nós vamos para o fogão e eu vou ligar e vou colocar aqui assim a parte de trás da forma. Assim, só um pouquinho assim, ó. E aí, só pra ele só começar a derreter e a gente jogar aqui novamente. Ó, pessoal, tá vendo? Eu só coloco assim, ó. Só pra poder começar a derreter e soltar um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui o ângulo pra vocês. Ó. Só pra dar uma esquentadinha. Eu pego um pano, né? Tá vendo, ó? Vai esquentando, esquentando. Ó. E agora nós vamos jogar aqui, ó. Cuidado, porque tá bem quente.
Agora, olha, gente, ficou lindo, olha. E bem firme. Lindo, né? Pessoal, agora vamos cortar. Nossa, olha isso, gente. Olha essa consistência. Opa. Olha que até... Agora, pode pegar uma cantinha. Delícia, né? Agora eu vou virar vocês aqui pra mim, mas primeiro eu quero mostrar como ficou essa textura, gente. Olha isso. Olha. Super cremoso. Delicioso. Agora, vou virar vocês aqui pra mim. E agora, virei vocês pra mim para experimentar essa delícia. Ai, gente, olha. É muito bom. Olha. Não deixa nada a desejar. E o melhor, não vai ovo nesse pudim. Olha isso, gente. Olha. Maravilhoso. Bom, gente, é isso. A receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Façam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Um grande beijo a todos vocês. Quero agradecer principalmente. Não posso deixar de agradecer, claro, todos os dias, todas as receitas, todos os novos inscritos que eu vejo que tem aqui. Quero muito agradecer a todos vocês, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado principalmente pelos os recadinhos que vocês têm deixado aqui pra mim. Eu tenho gostado bastante. Até mesmo aqueles assim, gente, que eu tô aprendendo. Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, tá? Se eu falo muito rápido, ou se eu falo muito devagar, ou se eu demoro muito para iniciar um vídeo, peço desculpas para vocês, mas aos pouquinhos eu vou conseguindo, eu vou me adaptando, tá? Espero muito, 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 muito que vocês continuem aqui comigo, curtam os vídeos, gente, todos os vídeos que já tem aqui, e deixa aqui, por favor, nos comentários, tá? O que vocês acharam, mas façam, gente, porque ela é tão fácil, tão prática, que, assim, eu tenho certeza que é rapidinho vocês fazem e serve aí pra família de vocês, no almoço, em qualquer ocasião, tá? Um super beijo, deixa o coraçãozinho aqui pra mim e a opinião de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!